Queridos, continuamos aqui com a nossa exposição da carta aos Colossenses e agora vamos ler Colossenses 1, do 21 ao 23, que diz: Uma vez vocês foram alienados de Deus e eram inimigos em suas mentes por causa do seu mau comportamento. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo por meio da morte para apresentá-los santos diante dele, sem mácula e livres de acusação. Se vocês permanecerem firmes e firmes na sua fé e não se afastar da esperança contida no Evangelho. Este é o Evangelho que vocês ouviram e que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei servo. Vamos falar sobre a nova criação por meio da reconciliação. O universal é verificado à medida que se torna local. Tendo se debruçado sobre o significado universal de Cristo, Paulo agora traz ao povo de Colossos o pensamento do primeiro capítulo como um todo, que começou com a redenção e agora retorna de novo à redenção. Ele nos livrou do poder das trevas, e você que outrora era alienado e inimigo em sua mente por obras iníquas, agora ele reconciliou. Versículos 13 e 21. A grande palavra nos versículos 20 e 21 é reconciliados. Participamos da nova criação pela reconciliação. Antes de considerarmos o significado e a riqueza dessa palavra, existem algumas verdades implícitas nesta passagem que precisam ser explicitamente declaradas. A primeira é: lembre-se sempre de quem você é. Phillips traduz o versículo 21 assim: E vocês mesmos que eram estranhos a Deus, e de fato, por causa das coisas más que vocês fizeram, eram inimigos espirituais. Não devemos nos gloriar em nossos pecados passados, mas também não devemos esquecê-los. Se somos cristãos, e se estamos crescendo como cristãos, como crentes no Senhor, nunca devemos presumir que fomos o que somos. E nós somos o que somos como cristãos apenas pela graça de Deus. Martinho Lutero insistiu que as pessoas devem enfrentar sua própria pecaminosidade em todas as suas profundezas devastadoras antes que possam desfrutar dos confortos da salvação. E há verdade nisso. Devemos sempre nos lembrar de quem somos, pecadores perdoados. Esquecer quem somos e quem fomos é a porta para o orgulho espiritual e o obstáculo para o crescimento espiritual. Lembre-se quem você é. Lembre-se também de quem Cristo é. Paulo se esforçou muito para descrever a pessoa e a obra de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele nos revela algo que nunca foi visto antes. Nele, toda a plenitude de Deus se agradou de habitar. Deus se inscreveu na história, colocou algo no fluxo do tempo que nunca pode ser retirado. Cristo é o primogênito de toda a criação. Ele é anterior em importância, superior a tudo mais. Ele tem a primazia de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é o coração da ordem criada. A criação só tem significado por meio dele. Ele é a chave para as respostas de todas as grandes questões. Ficamos quase sem fôlego ao ler esta passagem do hino sobre a preeminência de Cristo, exaltado acima de todos os tronos, domínios, principados, virtudes e poderes. Ficamos ainda mais sem fôlego quando percebemos que o Cristo cósmico, lembra que falamos sobre isso? É preeminente, mas ele também é pessoal. Nele, a plenitude divina quis se estabelecer sem limites, mas ele veio a Colossos, disse Paulo. Em seu poder ressurreto, através da pregação de Epáfras, ele veio a vocês que uma vez foram alienados. Lembre-se de quem Cristo é.
Ele é aquele em quem temos a redenção, versículo 14. E esta verdade nos leva ao tema desta parte que estamos falando, que é a reconciliação. P.T. Forsyth descreveu a causa da morte e da importância da igreja moderna com uma simplicidade devastadora. Ele falou: temos igrejas das pessoas mais agradáveis e gentis que não têm nada de apostólico ou missionário, que nunca conheceram o desespero da alma ou sua gratidão sem fôlego. Não nos lembramos de quem somos ou de quem Cristo é. Paulo tinha uma paixão apostólica porque conhecia o desespero da alma. Miserável homem que eu sou, e foi movido por uma gratidão sem fôlego. Ele lembrou aos colossenses que o caso deles era o mesmo. Eles haviam sido inimigos de Deus, afastados dele sem esperança, mas agora eles tinham sido reconciliados no corpo da carne de Cristo pela morte dele. Versículo 22. A palavra reconciliar é fundamental para Paulo. É a chave para o seu pensamento sobre o que Cristo fez por nós. Ele usa um conjunto de palavras, todas tendo basicamente o mesmo significado, para expressar a experiência central da fé cristã. William Barclay, como já falamos, talvez o comentarista do Novo Testamento mais popular do século XX, nos lembrou que todas essas palavras são formas compostas, feitas do verbo simples alassem, que significa mudar. Se prepara, vamos mergulhar em algo profundo. No Novo Testamento, com duas exceções, em 1 Coríntios 7:11 e Atos 7:26, a palavra katalassem, grego, que vem de alassem, e suas formas relacionadas são sempre usadas para designar a restauração do relacionamento entre as pessoas e Deus. Em 2 Coríntios 5:18-20, há uma série de usos dessa palavra. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Rogamos que se reconcilie com Deus. Em Romanos 5:11, ele usa uma forma substantiva falando de Cristo, por quem agora recebemos a nossa reconciliação. Katalage, palavra reconciliação aqui. Alguns traduzem como expiação, que em inglês tem o significado profundo de ser reunido ou expiação. Em Romanos 5:10, Paulo usa a mesma imagem que usa nas passagens de Colossenses. Enquanto éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. O significado é claro. Através do que Cristo fez, o relacionamento perdido entre as pessoas e Deus é restaurado. Podemos notar enfaticamente que Paulo não fala de Deus sendo reconciliado com pessoas, preste atenção, mas sempre de pessoas sendo reconciliadas com Deus. A passagem central da reconciliação, 2 Coríntios 5:18-20, a qual nos referimos, fala 3 vezes de Deus reconciliando as pessoas consigo mesmo. O anseio apaixonado de Deus pelo retorno dos seus filhos para casa nunca é diminuído. O fogo do seu amor ardendo em seu coração é inextinguível, constante e contínuo. Nada diminui esse amor ou transforma em ódio. Deus é como um cachorro farejador do céu que nos persegue noites e dias, que move nossa alma a buscá-lo em busca dele mesmo, que nos ama até a cruz. Precisamos romper os disfarces contemporâneos do pecado. A sutileza do pecado é que ele sempre viaja incógnito. Embora claramente identificados e rotulados no século IV como os 7 pecados capitais, que são orgulho, inveja, raiva, preguiça, avareza, gula e luxúria, estes agora desfilam em trajes modernos e muitas vezes recebem status por serem lançados em companhia psicológica. Autocontrole, expressão, autorrealização, assertividade, identidade, cuidar do meu próprio ser,
direito do meu próprio espaço, valorização terapêutica. Todos esses termos expressam profundas necessidades emocionais, psicológicas e até espirituais, mas infelizmente também se tornam uma armadilha fácil para cairmos no pecado. Com que facilidade justificamos o adultério e outros usos não cristãos do sexo, falando sobre a autoexpressão e liberdade pessoal? Sem qualquer senso de responsabilidade, nos tornamos indisponíveis para os outros porque devemos buscar o nosso próprio espaço. Nós, insensivelmente, pisoteamos o ser e o sentimento dos outros porque queremos afirmar quem somos. E assim por diante. O sexo é reduzido à luxúria. Tornamo-nos gulosos à medida que passamos de um esforço de satisfação para o outro. A nossa necessidade neurótica de pertencer nos causa inveja e nossas realizações nos enchem de orgulho. Somos o nosso próprio centro de referência, por isso estamos alienados. O vazio que conhecemos, o sentimento de que somos movidos, nossa falta de confiança, nosso medo de relacionamentos e nosso terror do futuro, nosso acúmulo de nós mesmos e de nossos talentos, e nossa extravagância profana e desperdício de recursos materiais. Tudo isso testemunha o fato do pecado e sua tenaz influência sobre as nossas vidas. Mesmo quando o estrangulamento do pecado é quebrado, fazemos bem em lembrar. E vós, que antes eram alienados e inimigos em vossas mentes por obras iníquas, agora ele os reconciliou. Tenho certeza de que essa é a razão pela qual Paulo colocou uma espécie de ressalva no versículo 23. Se, de fato, vocês permanecerem firmes na fé e não se desviarem da esperança do Evangelho. Este é o tema da carta de Paulo, vivendo a nossa vida em Cristo. Esse é o nosso alvo e é nesse caminho que nós, cristãos, crentes no Senhor, andamos, caminhamos e queremos viver. Deus abençoe e até a próxima aula.